Graça e paz, meus amados. Que bom você estar mais uma vez a nos ouvir através desse canal, ao qual nós estamos trazendo aí o estudo, concluindo hoje, né, o estudo panorâmico do livro de Josué. Já andamos aí 3 partes, agora estamos na 4ª parte, onde vamos estar aqui do capítulo 12 em diante. E nós vamos ver aí que a divisão, né, vamos ver agora a divisão das terras e também a posse do povo e as últimas instruções que Josué faz ao povo de Israel. Então, quero que você, junto conosco, né, pegue sua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 24, e nós vamos estar baseando aí do versículo 15 ao versículo 17. Mas antes, porém, nós vamos fazer aqui um resumo da aula anterior. Então, como nós terminamos a aula anterior, que foi justamente as conquistas da terra. Eu quero que você nos acompanhe aqui através desse pequeno resumo que nós vamos passar para vocês. Então, nós vamos estar aqui, né, com justamente essas 2 últimas partes, a divisão da terra para as tribos, do capítulo 3 ao 21, e o capítulo 5, né, a parte 5, né, servir ao Senhor na terra, o capítulo 22 ao 24. A semana anterior, na aula anterior, nós falamos sobre a conquista da terra de Canaã, que vai do capítulo 6 ao 12, no qual falamos para vocês. E nós vamos fazer aqui um pequeno resumo para que nós possamos dar continuidade à nossa aula, ok? Então, nós temos aqui um resumo, né, da conquista da terra de Canaã. Como nós vamos fazer esse resumo? Nós vimos que, né, Jericó foi a primeira cidade a ser realmente conquistada e Israel teve a conquista pelo centro de Canaã. Como vocês estão vendo aí essa seta reta no meio. Então, o povo de Israel chegou aqui em Gilgal, ficou em Gilgal, depois de Gilgal conquistou Jericó, conquistou Ai, e aí Betel, Gibeão, e aí conquistou essa parte central, e depois conquistou a parte pegando do sul para o norte, né, a terra da Palestina, e pegando também aqui do norte para o sul, até a faixa de Gaza, né? Então tá aqui Gaza, e aqui em cima até Azor. Então a Jericó ela foi conquistada dessa forma. Conquistamos Betel, né? Já teve aquela paz com o povo de Gibeão, é uma paz justamente, ela foi uma paz maquiavélica, né? Ela foi orquestrada, como diz, mas aí Deus usou dessa negociação também, fez uma emboscada com esse, né? Como ele tinha feito na DI, né? Então fez também algo diferente com o pessoal com Gibeão. Aí eles tiveram que pagar com os trabalhos deles forçado, diferente do que fez com Ai, que foram feitos uma emboscada. Já com Gibeão eles tiveram que trabalhar, né, forçosamente, né, trazendo lenha, sendo lenhadores, trazendo água para o templo. Então a paz de Gibeão. Então essa caminhada pelo vale de Ajalon, como já falamos para vocês, Ajalon, e derrotou aí os 5 reis, os primeiros, né, dos 5 primeiros reis. Depois conquistou os 7 reis, também foi uma campanha contra eles. A campanha do sul vai até Gaza, falamos aqui, e a campanha do norte vai até Azor. E 2 grandes obras Josué fez, né, nessa conquista. Conquistou 31 reinos, esses reinos são vencidos, mas vencido como? Na dependência de Deus. Nenhum mérito, né, foi dado a Josué ou então aos israelitas, mas sim foi Deus que teve essa conquista para ele. Então Deus deu essa conquista. E aí, outra missão grandiosa que Josué fez foi dividir e ocupar as terras pelas tribos de Israel. Isso aqui caberia a ele. É claro que algumas tribos já tinham pré-determinado quais seriam as suas possessões. Apenas teve um trabalho, né, da parte de Josué para trazer sorteio para algumas, mas outras já tinham também já suas partes divididas. Então, a atribuição dividia e ocupar a terra pelas tribos de Israel. Porém, né, essa ocupação não era o fim. Josué conquistou, todos ocuparam a terra e aí seria o fim de tudo. Não, pelo contrário. As lutas continuariam. E Josué faz uma advertência a esse povo. E a advertência que ele faz às tribos é que eles completem as conquistas. Ou seja, agora seria de um modo diferente, não mais com todo o povo, mas sim cada tribo por si ia defendendo seu território e conquistando seu território. Ela não só tomou conta daquele local, mas eles queriam que eles tomassem conta e também adentrassem dentro daquele território que foi dado para eles. Teriam que conquistar, teriam que buscar justamente a sua posse, mas agora com as tribos. Então, passando esse resumo, nós vamos, né, justamente abrir lá no capítulo 24,
do livro de Josué e fazer essa leitura do 14 ao 18, do versículo 14 ao 18, do seguinte: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que era justamente essa terra que estava sendo conquistada, né? Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa foi a certeza de Josué. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Amados, nós podemos ver aqui a certeza, a confiança que Josué teve. Então, Josué, através desse versículo, ele questiona o povo. O que é que vocês querem, afinal? Querem servir aos deuses que vocês serviram no passado, né, além do Eufrates, lá atrás? Ou a esses deuses que hoje vocês estão na terra dele, que é a terra dos amorreus? Então, eles estavam ali naquela terra, mas alguns, né, a conquista, que todos sabem, né, não foi uma conquista assim na totalidade. Nem todos foram destruídos. Então, tiveram que conviver com aquele povo, tiveram que conviver com eles, tiveram que ter uma negociação. E algumas pessoas ficaram na terra justamente trazendo essa idolatria. E eles abraçaram algumas de idolatria. Porque senão Josué não teria falado, advertido sobre isto, né? Então, quem vocês querem servir? Qual Deus que vocês querem servir? E o alerta de Josué foi esse: se vocês servir ao Deus que eu sirvo, vai estar tudo bem. E Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, você e a sua casa está servindo ao Senhor? Ou alguma coisa você está ocupando o seu lar? Então essa é a advertência que caberia àqueles homens e está cabendo a cada um do povo que serve ao Senhor. Então, queridos, continuando, nós vamos ver aqui a divisão dessa terra, né, dessas tribos, como foi que Josué fez. Então, essa é a primeira missão de Josué, era dividir o povo. Então, Josué ele tem essa missão, e essa primeira grande obra dele foi isso: conquistar e depois dividir. E ele adverte que as tribos elas completem a obra. Ela não fique só, né, com aquilo que ocuparam, mas que tome posse do restante, porque o povo eles fugiram. Estava escondido em alguma parte das montanhas no deserto. E poderiam chegar a vir novamente contra o povo, né, de Israel. Então, a divisão das terras foi pela fé. O povo deveria conquistar o que faltava. O Senhor prometia lançar de diante deles todos os habitantes, mas se eles assim continuassem a lutar. Era uma das obrigações. Era um dos pré-requisitos. É o povo não desistir da luta, não desistir da caminhada. E advertiu as tribos a completar essa conquista. Não era o fim. Agora, não mais com todo o povo, né? E sim só com as tribos lá defendendo seus territórios. Cada um que tomou posse daquilo que Josué dividiu, entregou ao povo. E aqui foi a ordem do Senhor, desde o início desse capítulo, no primeiro capítulo, no versículo 6, nós ouvimos essa ordem do Senhor a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. É uma ordem que o Senhor está dando a Josué. Apenas que aqui esforce. É uma ordem que o Senhor está dando a mim, está dando a você. Muitas vezes nós queremos conquistar as coisas apenas alguém deu, alguém, né, nos presenteou. Mas existe um esforço. E nada melhor do que você adquirir as suas bênçãos com esforço. O Senhor, Ele te ajuda. O Senhor, Ele vai abrir os caminhos. O Senhor vai dar a oportunidade. Mas existe um esforço nosso. As tribos do Oriente, do Jordão, elas haviam já recebido as suas terras. Então Moisés já tinha determinado essas terras. Quando a gente diz as tribos do Oriente, do Jordão, que é as tribos que estavam antes de atravessar o Jordão, que era justamente a tribo de Ruben, Gad e a minha tribo de Manassés.
Josué já tinha dado a eles porque eles pediram essa terra a Moisés. E quando eles pediram a Moisés, disseram, olha, não vamos ficar nessa campina porque o nosso gado é grande. Então, eles tinham numerosos gados, né? O povo era um povo numeroso. Então, eles já ficaram com aquela parte. Então, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Então, essas 2 tribos e meia ocuparam a terra antes do Jordão, na parte oriental. Então, além do Jordão, nós vamos ter a distribuição das outras tribos. Então, para nós entendermos, já tinha terras que já tinha sido dividida, apenas eles precisavam tomar posse. Então, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés estavam antes. A tribo de Levi, por exemplo, foi uma tribo que ela não ganhou terras pela questão da missão religiosa. Os levitas, eles não tinham, né, soldados, eles apenas eram os que ajudavam no tabernáculo e na casa do Senhor. Então, eram aqueles que tinham serviço, né, não precisavam lutar. Mas, para isso, teve que seus irmãos, as tribos irmãs, que dariam as terras para ele. Lá em Josué, capítulo 20, versículo 3, diz lá, disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção ou acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Ou seja, a tribo de Levi ganhou 48 terras, 48 cidades. E fora, dentro dessas 48 cidades, 6 eram cidades de refúgio. E essa cidade de refúgio era para quê? Justamente para aquelas pessoas que cometiam um acidente ou cometiam um crime sem intenção, como diz, né, o crime culposo e não doloso, para que essas pessoas fugissem para aquele local e aguardassem, né, um pouco ali naquela cidade e não saíssem dali. Pois se saísse daquela cidade, a família poderia, né, tomar satisfação. Então, aqui nós estamos vendo já as divisões, que algumas já tinham divisões, outras ganharam terra por questão da lei. A lei dizia que os levitas ganhariam terras das outras tribos. As tribos do Oriente e do Jordão já haviam recebido das mãos de Moisés. Então, lá na frente, nós vemos aqui a tribo de Judá e de José, justamente está aí a briga, né, dessas 2 tribos. Essas tribos aí recebem a tribo de José, principalmente Manassés e Efraim, a de Efraim, e começa a ter uma rivalidade com a tribo de Judá, devido à bênção que recebe de Jacó. Jacó concedeu já há 450 anos atrás essa herança, mas quando foi botar a mão na cabeça do mais velho, né, do mais novo, então foi questionado aí que a primogenitura era o outro e não, né, era Judá e não Efraim. E aí começou já a ter aí uma rivalidade. E lá em Gênesis 48, o versículo 22, ele diz aqui o seguinte, e a você, como alguém que está acima dos meus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, já tinha essas tribos que tinham as terras pré-determinadas, pré-estabelecida. E Josué apenas cumpre o que estava na lei. Os territórios maiores, menores, né? Alguns a gente pode ver, depois a gente vai ver isso no mapa, tinha territórios maiores e menores, mas nenhum ficou com um território maior do que o outro ou menor do que o outro por uma questão de ser melhor ou ser, né, por ter uma proximidade com Josué. Não, ali, pelo contrário. Né, todos ficaram por uma questão de, vamos dizer assim, a tribo maior, terras maiores, tribo menor, terras menores. Então, para ser uma coisa justa. E depois teve o sorteio. E o sorteio caiu sobre, né, a direção de Deus, sobre as tribos. Então, o sorteio das terras, elas são divididas e foi feito o sorteio das porções entre as tribos, as que faltaram. E uma observação que nós vemos aqui nessa distribuição foi sobre Caleb. Caleb, nós sabemos, vocês sabem que nós falamos aqui, Josué e Caleb eram os 2 espias que sobraram daquela geração antiga. Então aqui já deveria estar com uns 85, 90 anos aí, esses homens, né? Caleb e Josué. E eles foram fiéis espias. E Caleb recebeu como prêmio, pela sua fidelidade, o território que ele observou, o território que ele espiou. E ele tinha justamente espiado o território de Hebron, onde tinha as tribos, né, dos gigantes, onde habitavam os gigantes, os enaquins.
E interessante que ele vai lá dar o relatório, ele diz, né, que eram homens grandes que tinham naquela terra, né, eram 2 pessoas para carregar um cacho de uva, e as coisas, né, então tudo era grande, tudo era coisa, né, que traziam espanto. Mas ele disse que era terra para conquistar. O Senhor estaria com eles para conquistar essa terra. E, e aí traz para o povo essa confiança. E por essa fé, por essa confiança, ele pede justamente a terra que ele espiou, que é a terra de Hebrom. Então, essa cidade de Hebrom ficou com Caleb. E ali ele usa também dessa mesma estratégia, ele já tem conquistado as terras, tem conquistado esse espaço, e tem outra cidade que ele queria conquistar, mas aí ele dá essa obrigação ao seu sobrinho, né, o Otiniel. E para isso ele dá a sua filha, Axa, como prêmio. Então, quem conquistar a cidade de Debir, eu vou dar a minha filha como prêmio. E darei também um terreno com 2 fontes de água pela conquista. Então, foi isso que ele fez. E interessante que Otiniel, nós vamos ver lá na frente, que ele passa a ser um dos juízes, justamente da nova de Israel. É um homem também de fé, é um homem também de confiança. Ou seja, tinha a mesma linhagem de Caleb e Josué. Homens fortes, valentes, corajosos. E finalizamos aqui essa primeira parte, justamente com esse, né, pensamento. A nossa recompensa está na perseverança em seguir a Cristo, nosso Deus. Não é pela nossa popularidade ou eminência nesse mundo. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que eu vou conquistar alguma coisa, eu vou ter alguma herança, eu vou ter alguma bênção, por aquilo que eu falo, né? Se eu sou eloquente, se eu tenho, né, sou bem visto, né? Se eu tenho uma popularidade. Então, quanto mais popularidade, quanto mais você é visto, talvez você ache que é por isso que você vai ganhar as coisas. Não, pelo contrário, não é por aí. Diz que é pela obediência, e obediência à palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes à sua palavra, nós temos que ter fé, confiança, coragem e determinação para fazer a obra do Senhor. É nessa perspectiva, é nessa andança que nós vamos em frente. Nós podemos ver que nessas conquistas aí dessas terras, né, algumas cidades não foram conquistadas totalmente. Josué apenas tomou posse, mas não conquistou todos, né, todos. E aí tivemos até a situação de onde ficavam os jebuseus. Jebuseus ficava ali em Jerusalém, ficava ali justamente para esse povo jebuseu. Então Jebus, né, de Jerusalém, a palavra hebraica, e não foi conquistada totalmente. E nós podemos dizer que até hoje ela não foi conquistada. Existe uma briga, existe uma rivalidade ainda grande, né, a quem pertence, se é a Palestina, se é Israel. E isso nós podemos ver até hoje que muitas terras ainda precisam ser conquistadas. Então, Israel veio ser Estado em 1948, justamente pelo voto do secretário na época, né, o nosso Oswaldo Aranha, que era o secretário da ONU. Então, ele passa a ser Estado, o povo se começa a voltar, mas ainda tem terras a conquistar. Então, essa é a Canaã que nós vemos aí. Então, amados, nós vamos aqui ver justamente essa divisão, né, como ficou. As terras eram divididas e ficou dessa forma. Nós sabemos que essas 3 primeiras aqui, que está do Oriente, a parte oriental, está de Manassés, que era a meia tribo de Manassés aqui em cima. Aí nós temos a de Gade e a de Ruben. Está além, antes, né? Está aquém, né? Antes do Jordão. Então está na parte oriental. Depois da travessia do Jordão, aí já começa as tribos aqui do meio. Olha que as tribos do meio aqui foram as tribos mais privilegiadas. De Efraim, de Dan, Benjamim, então, né, Judá. Então pegou essa parte aqui, Jerusalém que está aqui, né? Hebrom aqui é a cidade onde, né, Caleb conquistou, adquiriu como herança. E aí nós temos aqui do outro lado Dan, Naphtali, Asser, Zebulon, Sacar, Manassés. E vemos aqui no final, no Simeão, né, Judá, todo esse território. Territórios aqui no deserto que ainda não foram conquistados. Não foram conquistados. Então, nós temos a distribuição das tribos, então, as 12 tribos. Pode ver que José não está aqui, né? José era uma das tribos, mas a de José está representada pelos 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Recebe a herança de José. Então, está aqui os 2. E Levi, que são sacerdotes, e aí ele não recebe as terras por conquistas, mas recebe por doações, né? Por doações, que é feito pelas
pelos os seus co-irmãos. Então todas as tribos deram terra a Levi, a tribo de Levi. Então, amados, o que nós vemos por aqui? Nós vemos através dessas conquistas. Que Deus ele começa a pedir para Josué, depois de toda essa conquista, a pedir uma renovação a esse povo, uma renovação de pacto, de como eles deveriam servir ao Senhor. Agora, Israel, como uma nação sobre Deus, ele tem que guardar o quê? Os mandamentos, tem que guardar a lei, amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, ser fiéis e servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. E Josué assim abençoa a todos e despede. E Josué, quando coloca as tribos, cada um com suas partes, despede as 2 tribos e meia, que estavam lá antes do Jordão, a retornarem. E aí eles retornam às suas posições e ficam, e aí os demais, cada um de posse a sua terra. Eles deveriam ter continuado a caminhada, deveriam ter continuado as conquistas. Muitos se acomodaram. E aí esses aí foram engolidos, né, com o avanço do inimigo. Então, o povo pagão começaram a interferir, a intervir, né, na administração dessas terras também. E aí conquistar ou resgatar essas terras. Josué ali ele levanta um altar do testemunho, e esse testemunho é entre as tribos do Oriente e do Ocidente, para que o Senhor fosse testemunha de que o Senhor estava entre eles, o Senhor seria Deus entre eles, tanto da tribo além como a quem. Então essas tribos aí estariam sob a dependência de Deus. E a ordem de Josué para os líderes de Israel foi essa, de exortar o povo, observar a lei, esforçassem para guardar a lei. E aí Josué prepara-se para morrer. Por quê? Josué já tem feito tudo. Muitas vezes nós temos no afeto para o povo dado o melhor. Nós queremos dar o melhor, nós queremos instruir para o melhor, nós queremos orientar para o melhor, mas temos que dar a exortação. Como é que você tem que andar para ter o melhor? Você tem que observar a lei, você tem que andar na lei, você tem que ser fiel, você tem que servir de coração. E o que Josué vê aqui é que servir ao Senhor de todo o coração não é fácil. E não é fácil até hoje para qualquer um de nós. Como servir ao Senhor de todo o coração? Muitas vezes nós colocamos desejos e vontades à frente daquilo que é para o serviço do Senhor. E aí Josué faz uma renovação da aliança em Siquém. E é nesse local, como nós lemos o texto dessa lição, que depois de conquistar a terra e instalar as tribos em suas terras, convoca o povo a renovar e confiar e confirmar o pacto em Siquém. E esse pacto vinha de longe. Nós sabemos que esse pacto que foi dado para essas terras vinha desde Adão, Noé, Abraão. E ele é confirmado justamente aqui ele é confirmado com Isaac e Jacó e fortalecido com Moisés e renovado aqui com Josué. Esse pacto ele tem uma história. Então não só foi algo acontecido aqui nessas conquistas, mas é algo que vem desde Adão, Noé, Abraão, confirma-se com Isaac, com Jacó. Então Moisés apenas ele fortalece com a lei e Josué renova com a lei já pré-estabelecida. E aí o povo aqui promete o quê? O povo promete fidelidade. O que nós lemos para vocês, né, que está lá no capítulo 24, versículo 17, que eu vou ler novamente, que ele diz aqui o seguinte, veja o que diz, o 15 ao 17. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre eles, todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ou seja, a confiança deles estava realmente firme. A confiança dele estava aqui, a gente pode acreditar que o povo estava confiante. Foi Deus que tirou, foi Deus que nos deu, foi Deus que nos orientou, então nós vamos continuar com Deus. Então aqui o povo estava nessa confiança. Será que eles vão andar? Será que eles vão continuar caminhando com Deus? Quantas vezes as pessoas dizem, olha, eu aceito a Cristo, eu estou com Cristo, Cristo mudou minha vida, eu tenho uma nova vida,
anda, tem um novo viver, um novo andar. Mas quanto tempo vai andar? Quando vem a primeira adversidade ou a primeira tribulação, recuam daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor deu, daquilo que o Senhor prometeu. Então, amados, nós temos que continuar a confiar nesse Deus. Aqui nós podemos ver que tivemos nesse livro algum aprendizado, nesse livro de Josué. E qual é o aprendizado que nós tiramos desse livro? Algumas lições são maravilhosas e aprendemos sobre o caráter do nosso Deus. O caráter de Deus nós podemos ver pelo poder. Então, o poder de Deus agindo sobre a natureza, nós não vimos só na travessia do Jordão. Nós vimos na abertura do Mar Vermelho, nós vimos no maná que vinha do céu, a nuvem que protegia o povo, a coluna de fogo. Então, tudo isso nós vemos o quê? O poder de Deus agindo sobre a natureza. Então, esse é um dos caráteres do Senhor. O outro caráter que nós podemos ver é a justiça. A justiça de Deus agindo na punição do povo cananeu, ou seja, sendo cruel, sendo realmente para dizimar. Podemos ver pela primeira cidade ali de Jericó, que nada dela deveria ser tomado ou guardado. Todo deveria ser queimado. Povo destruído e queimar tudo. Quer dizer, a justiça de Deus. Por que ele fez isso? O povo porque o povo era merecedor? Não. Porque o povo era idólatra. O povo era idólatra. Não conhecia Deus. Não queria saber nada de Deus. Eles tinham suas próprias religiões. Sua própria forma de agir. Podemos ver também aqui outro caráter, a sua fidelidade. Deus era fiel no cumprimento da aliança feita com os patriarcas. E essa aliança desde lá de Abraão, quando ele prometeu a Abraão que aquela terra lhe daria. Lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 12 e 16, diz ali: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre as trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados e será sepultados em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, Deus ia trazer punição para aquele povo. Deus é fiel. Disse, o povo ia ser escravo, mas Deus ia trazer juízo sobre aquela nação a quem escravizasse Israel. Podemos ver aqui outro caráter de Deus, a bondade agindo na paciência, que sempre teve com o teimoso povo de Israel. O povo teimava, Deus abençoava, o povo se arrependia, Deus dava novamente bênção ao povo, e Deus sendo paciente, ao ponto de chegar na 10ª lá, intransigência do povo, desobediência do povo. Ele disse: esse povo não vai mais atravessar o Jordão, não vão herdar a terra prometida. E Deus também agiu com justiça ali. Então, foi paciente, mas foi justo. Também podemos ver o caráter de Deus, a sua santidade, agindo tanto na punição dos cananeus quanto na do próprio povo. Deus é santo. Deus não quer outro para ser adorado. Só Ele deve ser adorado. Só Ele deve ser dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. E aqui ele faz justamente essa ponte, que a santidade de Deus era punição para os pagãos, mas era punição também para os cristãos. Porque muitas pessoas dizem: não, o cristão não sofre mais nenhuma punição, não sofre mais nenhum castigo. Sofre sim, quando o povo é rebelde, quando o povo não cumpre, quando o povo é desobediente. E Deus, ele é santo. Ele quer um povo separado. Ele quer um povo para si. E outro aprendizado que nós vemos aqui é a questão da manutenção das duas grandes ordenanças. A circuncisão e a Páscoa, que o povo cumpriu ou fez em Gilgal, ele lembra justamente o batismo e a ceia, que hoje nós praticamos nas igrejas atuais. Tem para nós, da nova aliança, o mesmo valor. Então, a circuncisão e a Páscoa
representa para nós o batismo e a ceia do Senhor. Então é isso que nós vemos como aprendizado. Outro aprendizado que nós podemos ver é do versículo 11, quando vemos que Israel pecou. Lá é aquele pecado de Acã. E a gente não pode dizer que foi Acã que pecou. O pecado escondido de Acã era um pecado de Israel. Então Israel pecou, cometeu pecado, porque foi um pecado escondido dentro da congregação, dentro de um povo que já era separado. Então, quando diz que na igreja alguém peca, a igreja toda sofre. Quando alguém esconde o pecado, a igreja está sofrendo. A igreja não anda, a igreja não vai para frente. E o que é que está acontecendo? Alguém está em desobediência à palavra de Deus. E é esse que tem que ser, né, extirpado, como diz aqui. Somos um só corpo no Senhor. E a atitude de um traz reflexo sobre todos. O pecado traz reflexo sobre toda a congregação, toda a igreja. Então não deixe que o pecado ele tome conta, que o pecado domine entre os que estão dentro da igreja. Não permita que seu coração ande adiante da sua razão. Então outra situação foi a negociação que Josué fez com os gibeões. Então olhou só a aparência, olhou só o exterior, olhou só a parte física. E aí a aparência da fraqueza física, né, fez com que ele não olhasse para a orientação divina. E Deus, como conhece o coração, ele devia ter pedido o que? A orientação do Senhor. Senhor, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Pede orientação a Deus em tudo que tu vais fazer. Porque muitas vezes você tem coisas que você quer decidir com as suas próprias forças. Então, a aparência de fraqueza física, muitas vezes não é algo de Deus. Não é ser de Deus. Não é a pessoa estar... Muitas pessoas aparecem até dentro da igreja, hoje em dia, querendo uma coisa, querendo outra, fazendo campanhas, com aquela aparência de fragilidade, de necessidade, e muitas vezes está enganando o povo, ludibriando o povo. A boa fé daqueles que assim querem fazer algo para eles, né? Então, veja que outra lição nós aprendemos aqui, né? O engano aí de Gibeão para Josué. Observação que nós botamos aqui, não consultaram ao Senhor. Josué não consultou. Então, não se deixe levar pela aparência das circunstâncias e por seus sentimentos. Filtre tudo pela oração, consulta a palavra de Deus. É o que nós falamos. Tudo que você for fazer, tudo que a igreja for fazer, consulte a Deus, peça orientação ao Senhor. Se for de Deus, resolve. Se não for, algo está errado. E nós podemos ver aqui o que nós aprendemos com o caráter de Caleb. Caleb foi muito corajoso, impetuoso, né? No versículo 9 e 12 desse capítulo 14, nós podemos ver que ele viveu para tomar posse da herança que o Senhor prometera. Sua meta era cumprir ou era chegar naquela terra. Ou seja, viveu para o cumprimento dessa. O Senhor muitas vezes nos promete algo, então nós temos algo da promessa do Senhor nas nossas vidas. E nós não morreremos enquanto essa promessa não for cumprida. Geralmente nós cantamos isso nos hinos, né, nos louvores, ou até falamos de boca. Mas nós devemos confiar que o que o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Ele vai cumprir em nossas vidas. Então, a certeza que nós temos é essa. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é bondoso em nossas vidas. Então, amados, vocês podem ver que esse livro de Josué, ele traz muito ensinamento para nós, muito aprendizado. Quando nós começamos a ler esse livro, nós vimos que o Senhor, Ele age também no Velho Testamento. Muitos só querem dar valor ao Novo Testamento, mas Ele fala muito para nós, principalmente desses livros históricos. Nós temos que conhecer a nossa história. Temos que conhecer de onde nós viemos. Quem foi que nos sustentou? Quem foi que nos trouxe até aqui? Então, foi o Senhor, Deus. Outro aprendizado que nós podemos ver aqui, né, é a personificação de Cristo nesse livro. As mensagens messiânicas, né, muito especiais para nós, que está lá visto nas lições que nós aprendemos nas aulas anteriores, principalmente na ligação de Raabe, né, o cordão vermelho que ela colocou lá na janela. Isso tipifica salvação mediante o sangue de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 19, capítulo 9, versículo 19 e 22, diz lá o seguinte: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei de todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de soco, e aspergiu no próprio livro e de todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então representa o sangue de Cristo,
a fita vermelha lá, né? Então essa ligação que Raabe fez lá, de ser salva a vida dela e a casa dela, o sangue também nos salva. O sangue de Cristo é que nos dá salvação. Outra personificação que nós podemos ver é que Josué em hebraico significa salvação, como nós já vimos, e tipifica o Messias, ou seja, Jesus no grego. Então Jesus, salvação. Outra coisa que aprendemos é que Josué sucede a Moisés conquistando a vitória final. E Jesus sucede a lei mosaica conquistando a vitória final. Então lá foi física, essa conquista de Josué foi física, sucedendo Moisés e conquistando a vitória final, que era a terra Canaã, a terra de Canaã. Jesus sucede a lei mosaica conquistando a vitória final, justamente quando ele ali na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas dores. E aí nós temos o que agora? Através de Cristo, nós conquistamos outras coisas. Isso quer dizer que agora tudo está ok? Não podemos fazer qualquer coisa agora que está... Não. Pelo contrário. Nós estamos salvos em Cristo, mas precisamos continuar nos purificando, nos santificando, porque a salvação, ela é um processo. Josué levou o povo a vencer os inimigos, que eram os cananeus. Jesus leva-nos à vitória sobre os nossos grandes inimigos, que é Satanás e suas hostes. Cristo já fez a maior parte, que foi vencer a Satanás. Ele venceu a Satanás e venceu a morte. E aí, para nós agora, é vencer as astutas ciladas do maligno, que ainda tenta nos rondar. Com Josué, o povo conquista o descanso, né? E Jesus nos leva a Jerusalém celestial para ter o descanso verdadeiro, que é essa ponte que nós temos, a tipificação ao passar pelo deserto deste mundo. Nós também teremos o verdadeiro descanso celestial. Jesus é o grande comandante em quem temos toda a vitória e a nossa herança. Josué foi o grande comandante daquela batalha das conquistas das terras, das divisões e da posse. Então, queridos, concluindo, nós podemos ver aqui que esse livro de Josué, ele reconhece e reconheceu quão difícil é servir a Deus. Ele percebeu que era necessário servi-lo de todo o coração. Assim como ele fala para nós, está dizendo para nós, é necessário que nós sirva a Deus de todo o coração. Veja o ensino que nós aprendemos com esse povo de Israel. Servindo a Deus, confiando, obedecendo, Deus dá a conquista. Jesus também insistiu deliberadamente no sacrifício necessário para se seguir suas pisadas, que está lá em Mateus, capítulo 8, 19 a 22. Depois você dá uma lidinha nesse texto aí de Mateus, é muito importante, porque Deus é santo, Deus é zeloso, e Ele exige todo o amor dos seus. Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Finalizamos o estudo panorâmico deste livro com os versículos abaixo, que eu deixo aqui para vocês. Esses versículos são os versículos chaves desse livro que nos chamam a atenção, e eu quero que vocês fiquem com esses versículos para as vossas meditações. Está lá em Josué 11, 23, que diz: Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. E o outro versículo, capítulo 24, versículo 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Amados, servir ao Senhor é um trabalho maravilhoso, é um trabalho dignificante. Nós temos que saber servir ao Senhor, temos que saber andar nos caminhos do Senhor, temos que saber dar valor às nossas conquistas. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, é porque Deus deu o privilégio de nós podermos estar de posse de tudo isso. E se você tem descanso, se você tem o privilégio de ter tudo isso, é porque Deus foi com você em todas essas lutas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um dia maravilhoso em suas vidas. E obrigado por ter acompanhado nós nesses estudos sobre o livro panorâmico de Josué. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.